A paz do Senhor a todos. A paz do Senhor. Oi, dá oi. 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 Ei. Oi. É com uma imensa alegria. Após 3 dias, nós fizemos o vídeo. A gente fez um e... Na sexta-feira, nós fizemos o vídeo e não sabemos o que aconteceu. E que o vídeo, ele, apagou. Quando a gente foi ver no outro dia, não tinha carregado e cadê o vídeo? Não achamos. Deus sabe todas as coisas. No sábado de manhã, né, amor? Meu Deus, foi tremendo. O evangelismo, né? Na frente ali do mercado, da nossa congregação, com nossos irmãos. Agradeço a todos que puderam estar participando ali, naquele grande evangelismo ali. E vidas foram impactadas pelo amor e a misericórdia de Deus. E aí evangelizamos no sábado de manhã, né? Daí no sábado à tarde ficamos fazendo os negócios, os preparativos aí para os dias das mães, a apresentação que aconteceu no domingo. E domingo foi exclusivo para ela. Verdade. Essa bênção do Senhor, né, que Deus colocou na minha vida. Na verdade, quando Deus colocou na minha vida, Ele colocou na vida da minha família, na vida dos meus amigos, na vida dos nossos irmãos, né? Então, quando Deus coloca uma pessoa ao teu redor, não está influenciando só a tua vida. Essa pessoa que vai influenciar na tua vida, vai influenciar na vida de outras pessoas que você ama também. Então, cuide bem que você vai estar colocando ao seu lado para o resto da vida. Amém? Amém. Então, feliz Dia das Mães, né? Né? Mamãe fez Dia das Mães. Arrancou o trem ali. Hoje estaremos lendo Gênesis 45. Isso? Com Gênesis 45. Um abraço e feliz aniversário, né? Pro meu amigo, irmão Lucinei, meu amigo Bilu, o Ronan, o Bruno Miller, seu Adilson, um abraço, seu Adilson. A Sueli, o Cícero, o Léo, a irmã Camila, parabéns, irmã Camila. E ontem, né, a Fernanda, esposa do Krelling, Deus abençoe a sua vida. Nelson, palmeirense, o Simon, o irmão Simon, até qualidade lá na Embraco. O Zé, o Jones, o Fábio, o Antônio, o Piri, o Edson fez faculdade comigo, a Meire, o Giovanni, o Fabinho, grande jogador de futsal, Alexandre, Rogério, meu amigo Jonathan Perini, Deus abençoe, o Galinho, Antônio Carlos, o Enoque, amém? Então são esses as pessoas que a gente tem aqui como aniversariante, certo? E também a irmã Lúcia, né? A irmã Sara, irmãzinha Sara. Depois no final desse vídeo a gente vai estar orando a Deus. E hoje tivemos um encontro real com Cristo, hoje na tarde da bênção. Um abraço para a irmã Zenaide, né, que toca essa tarde da bênção lá na igreja Peniel. Convido você toda segunda-feira, 15 horas. Deus tem uma palavra forte para ti e para mim. Então vamos continuar lendo a história linda, maravilhosa de José. Quer começar? José não conseguiu mais controlar sua emoção diante dos seus empregados, de modo que gritou: "Saiam todos daqui!" Por isso nenhum dos empregados estavam ali quando José contou aos irmãos quem ele era. Ele começou a chorar tão alto que os egípcios ouviram e a notícia chegou até o palácio do rei. José disse aos irmãos: "Eu sou José. O meu pai ainda está vivo." Quando os irmãos ouviram isso, ficaram tão assustados que não puderam responder nada. E José disse: "Cheguem mais perto de mim, por favor." Eles chegaram. E ele continuou:
Eu sou o seu irmão José, aquele que vocês venderam a fim de ter trazido para o Egito. Agora não fiquem tristes, nem aborrecidos com vocês, mesmo por terem me vendido a fim de ser trazido para cá. Foi para isso salvar a vida que Deus me enviou na frente de vocês. Já houve 2 anos de fome no mundo e ainda haverá mais 5 anos em que ninguém vai preparar a terra e nem colher. Deus me enviou na frente de vocês a fim de que Ele, de um modo maravilhoso, salvasse a vida de vocês aqui neste país e garantisse que tivessem descendentes. Portanto, não foram vocês que me mandaram para cá, mas foi Deus. Ele me pôs como o mais alto ministro do rei e tomo conta do palácio dele e sou governador do Egito. Agora voltem depressa para casa. Digam ao meu pai que o seu filho José manda lhe dizer o seguinte: Deus me fez governador de todo o Egito. Venham me ver logo, não demore. O Senhor morará na região de Gozém e ficará perto de mim. O Senhor, seus filhos, os seus netos, e as suas ovelhas, suas cabras, seus gados e tudo que é seu. A fome ainda vai durar mais 5 anos e em Gozém eu darei mantimento ao Senhor e à sua família e aos seus animais. Assim não lhe faltará nada. José continuou: Todos vocês e Benjamim, o meu irmão, podem ver que sou eu mesmo, José quem está falando. Contem ao meu pai como sou poderoso aqui no Egito. Contem tudo o que têm visto. Vão depressa e tragam o meu pai para cá. José abraçou seu irmão Benjamim e começou a chorar. E abraçado com José, Benjamim também chorou. Então ainda chorando, José abraçou e beijou cada um dos seus irmãos. Depois disso, os irmãos começaram a falar com ele. A notícia de que os irmãos de José tinham vindo chegou até o palácio do rei do Egito. E ele e os seus servidores ficaram contentes com isso. O rei disse a José: Digam aos seus irmãos que carreguem os animais e voltem para a terra de Canaã, e me tragam o pai deles e as famílias deles. Eu lhes darei o melhor terra que há no Egito. Eles comerão o que esse país produzir de melhor. Que seus irmãos levem daqui do Egito carretas para trazerem as mulheres, as crianças pequenas e também os pais, e o pai deles. E não se preocupem por deixarem para trás as coisas que têm, pois o melhor que há na terra do Egito será deles. Os filhos de Jacó fizeram isso. José lhe deu suas carretas, como o rei havia mandado, e mantimento para a viagem. Também lhes deu roupas novas, mas a Benjamim deu 300 barras de prata e 5 mudas de roupa. Para o pai, José mandou 10 jumentos carregados das melhores coisas do Egito e 10 jumentos carregados de trigo, pão e outros mantimentos para a viagem. Os irmãos se despediram e na hora de partir José aconselhou: Não briguem pelo caminho. Eles saíram do Egito e quando chegaram a Canaã foram à casa de Jacó, seu pai. Então lhes disseram: José está vivo. Ele é governador de todo o Egito. Jacó quase desmaiou e não podia acreditar. Porém, quando lhe contaram tudo que José tinha dito e quanto viu as carretas que havia mandado para levá-lo para o Egito, Jacó ficou muito animado e disse: Já chega, meu filho José está vivo, quero vê-lo antes de morrer. Israel partiu com tudo para o que lhe pertence. Israel partiu com tudo o que lhe pertencia. Ao chegar em Berseba, ofereceu sacrifício ao Deus de Isaque, seu pai. E Deus falou a Israel por meio de uma visão noturna: Jacó, Jacó. Eis-me aqui, respondeu ele. Eu sou Deus, o Deus de seu pai. Disse ele: Não tenha medo de descer ao Egito, porque lá farei de você uma grande nação. Eu mesmo descerei ao Egito com você, e certamente o trarei de volta, e a mão de José fechará os seus olhos. Então Jacó partiu de Berseba. Os filhos de Israel levaram seu pai Jacó, seus filhos e as suas mulheres nas carruagens que o faraó tinha enviado. Também levaram os seus rebanhos e os bens que tinham adquirido em Canaã. Assim Jacó foi para o Egito com toda a sua descendência. Levou consigo para o Egito seus filhos, seus netos, suas filhas e suas netas, isto é, todos os seus descendentes. Estes são os nomes dos israelitas, Jacó e seus descendentes, que foram para o Egito. Ruben, o filho mais velho de Jacó. Estes foram os filhos de Ruben: Enoque, Palu, Esrom e Carmi. Estes foram os filhos de Simeão: Jemuel, Jamim, Oade, Joaquim e Zoar. E Saul, filho de uma
cananeia. Estes foram os filhos de Levi: Gerson, Coate e Merari. Estes foram os filhos de Judá: Onã, Selá, Pérez e Zerá. E Onã morreram na terra de Canaã. Estes foram os filhos de Pérez: Esrom e Ramul. Estes foram os filhos de Issacar: Tolá, Puá, Jazubé e Sirom. Estes foram os filhos de Jebulon: Sered, Elon e Jaleel. Foram esses os filhos de Lia, deu a Jacó em Padã Arã, além de sua filha Diná. Seus descendentes eram todos 30, ao todo 33. Estes foram os filhos de Gad: Zefon, Rade, Suni, Esbom, Eri, Arad e Areli. Estes foram os filhos de Aser: Ima, Isvá, Isvi e Berias, e a irmã deles, Sera. Estes foram os filhos de Berias: Eber e Malquiel. Foram esses os 16 descendentes de Zilpa: Serpa e Labão. Serva que Labão tinha dado a sua filha Lia, deu a Jacó. Estes foram os filhos de Raquel, mulher de Jacó: José e Benjamim. Azenate, filha de Potifera, sacerdote de On, deu 2 filhos a José no Egito: Manassés e Efraim. Estes foram os filhos de Benjamim: Belá, Bequer, Asbel, Gerá, Naamã, Ei, Ros, Mupim, Rupim e Ardê. Foram esses os 14 descendentes que Raquel deu a Jacó. O filho de Dan foi Ruzim. Estes foram os filhos de Naphtali: Jazel, Guni, Gezer e Zelém. Foram esses os 7 descendentes que Bila, serva que Labão tinha dado a sua filha Raquel, deu a Jacó. Todos os que foram para o Egito com Jacó, todos os seus descendentes, sem contar as mulheres de seus filhos, totalizaram 66 pessoas, com mais os 2 filhos que nasceram a José no Egito. Os membros da família de Jacó que foram para o Egito chegaram a 70. Ora, Jacó enviou Judá à sua frente a José para saber como ir a Gozém. Quando lá chegaram, José, de carruagem pronta, partiu para Gozém, para encontrar-se com seu pai Israel. Assim que o viu, correu para abraçá-lo, e abraçado a ele, chorou longamente. Israel disse a José: agora já posso morrer, pois vi o seu rosto, e sei que você ainda está vivo. Então José disse aos seus irmãos e a toda a família de seu pai: vou partir e informar do faraó que os meus irmãos e toda a família de meu pai que viviam em Canaã vieram para cá. Direi que os homens são pastores, cuidam dos rebanhos e trouxeram consigo suas ovelhas, seus bois e tudo quanto lhes pertence. Quando o faraó mandar chamá-los e perguntar em que vocês trabalham, respondam-lhe assim: teus servos criam rebanhos desde pequenos, como o fizeram nossos antepassados. Assim lhes será permitido habitar na região de Gozém, pois todos os pastores são desprezados pelos egípcios. A frase, o texto é maravilhoso, é a história de José, mas a frase que eu quero deixar aqui hoje fica ali em Gênesis 45, versículo 24, a segunda parte. Minhas filhas, não briguem pelo caminho. Meus amigos, meus familiares, não briguem pelo caminho. Minha esposa, não brigue pelo caminho. Jesus disse que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Se nós estamos no caminho que leva-nos a Cristo, a salvação, nós não podemos brigar. Se nós estamos no caminho que leva a Cristo, se você tem alguma coisa para se acertar com alguém, se acerte hoje, porque você não sabe quando Deus vai nos levar. Pode ser no arrebatamento ou pode ser individualmente. Hoje, por exemplo, foram várias pessoas. Se a gente lê o obituário de hoje, várias pessoas já faleceram. Então, não tem como voltar, não volta mais. Então, vamos meditar nessa frase: não briguem pelo caminho, porque brigar é tempo de tempo, perda de tempo, não vai levar a nada.
um diálogo, uma discussão que leve para a palavra de Deus, é bênção. Líderes, né, pastores, não briguem pelo caminho. Hoje nós estamos vendo tanta briga pela internet de cristão contra cristão, onde que o reino de Deus é um só. Temos que buscar a Cristo, que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Não há outro a não ser por Ele, para chegar ao Pai. Eu deixo essa palavra aqui, esse conselho para as minhas filhas e para aquele que nos estiver assistindo. E para minha esposa. E para mim também. Eu sou sanguíneo. Eu tenho uma dificuldade enorme mas Deus está trabalhando. Amém? Vamos orar então pelos aniversariantes. Essa palavra aqui a gente já tinha lido na sexta-feira, mas conforme a gente comentou, o vídeo ele foi excluído, apagou, sei lá o que aconteceu. Como eu já falei, Deus sabe todas as coisas. E amanhã eu mostro os certificados que eu ganhei, né? Uma bênção do Senhor, um presente de Deus, que é para a honra e glória dele. Tudo na nossa vida é para glorificar o nome de Deus. No sábado à tarde a gente fez um culto domiciliar. Estava tentando lembrar, a gente já foi a glória de Deus desceu na casa de uma família. E se você precisa de uma visita, eis-nos aqui. Estamos aqui para servir a Deus, tá bom? Vamos levar uma palavra, um louvor. A Brenda louva, toca um violão maravilhoso. Agradecemos ao pai dela que foi junto. E Deus, ele restaurou aquela casa em nome de Jesus, para a glória dele. Amém? Vem, filha, vamos orar? Vamos orar. Vamos conversar com o Papai do Céu. Soberano Deus, maravilhoso Pai querido, Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por este momento, Senhor Jesus, de comunhão, Senhor Jesus. Obrigado, Deus maravilhoso, Senhor Jesus, por fazer parte da nossa vida, Pai querido, Senhor Jesus. Pai querido, Senhor, entregamos tudo a Ti, Senhor. Pai querido, Senhor Jesus, abençoa cada mãe, Senhor Jesus, no dia de ontem, Pai querido, Senhor. Abençoa aquela mãezinha que tem o seu filho ainda. Abençoa aquela mãe que já perdeu o seu filho, mas vai encontrar ele na glória, Pai querido Senhor, assim como os filhos de Jó. Pai querido Senhor, Tu és soberano, Tu és maravilhoso, Senhor Jesus. Pai querido Senhor, eu te entrego tudo a Ti, entrego a minha vida, o meu caminho é a Ti, Senhor. Pai querido Senhor Jesus, cuida da minha vida, Senhor, cuida da vida desta pessoa que está nos escutando agora. Senhor Jesus, abençoa, Senhor. Abençoa nosso matrimônio, nossa casa, nossas filhas. Pai querido Senhor, que tenham, Senhor Jesus, sempre um lar harmonioso, Senhor. Em nome de Jesus, eu agradeço por cada aniversariante, Pai querido Senhor, que completou mais um ano de vida, Senhor Jesus. Pai querido Senhor Jesus, ali tem aniversariante, Pai querido Senhor, que ele aparece ali, Senhor, mas eu sei que ele já não está mais aqui, Senhor. Cuida dessa família, Pai querido Senhor Jesus, que passou por essa data, Senhor. Em nome de Jesus, eu te agradeço, Pai querido Senhor. Em nome de Jesus, Pai querido, fica conosco, Pai. Amém, Senhor Jesus. Amém. Que a graça de Deus e a bondade dele esteja com todos nós. Amém? Amém. Tchau. Dá tchau. Dá tchau pra Deus. Dá tchau. Tchau. Dá tchau lá. Tchau. Ai, papai, então tá bom. Obrigado. Tá.